Erros mais comuns. Nesse tópico vamos tratar de algumas questões, alguns erros que são comuns, são frequentes no nosso dia a dia. Mau cheiro, mal-humorado. Mal com L, mal com U. O mal com L opõe-se a bem e mal opõe-se a bom. Assim, mau cheiro, bom cheiro. Mal-humorado, bem-humorado. Igualmente, mau humor, mal intencionado. Mau jeito, mal-estar. Mal com L é advérbio, ou pode ser substantivo. Mal com U é adjetivo. Fazem 5 anos. Está errado. Fazer quando exprime tempo é impessoal. Ele não conjuga. Faz 5 anos, fazia. 2 séculos, fez 15 dias. O verbo fazer, no sentido de tempo, quando referir-se a tempo, ele não flexiona. Ele permanece no singular. Houveram muitos acidentes. Haver como existir também é invariável. Nós não podemos flexionar o verbo haver no sentido de existir. Houve muitos acidentes. Adequado. Havia muitas pessoas. Ok. Deve haver muitos casos iguais. Estão vendo? Nesse caso aqui o verbo haver não flexiona. Existe muitas esperanças. Existir, bastar, faltar, restar e sobrar admitem normalmente o plural. Existem muitas esperanças. Nesse caso aqui, muitas esperanças é o sujeito. Bastariam 2 dias. Bastariam está flexionado. E faltavam poucas peças. Restavam alguns objetos. Sobravam ideais. Então, o verbo existir, ele flexiona. Para mim fazer é inadequado. Mim não faz, porque não pode ser sujeito. Lembram-se quando tratamos a colocação do pronome? É isso. Então assim, para eu fazer, para eu dizer, para eu trazer. Por quê? O pronome reto vai exercer a função de sujeito. O verbo está logo na frente. Entre eu e você. Depois de preposição, usa-se mim ou ti. Então não é adequado eu dizer entre eu e você, mas sim entre mim e ti. É o correto. Vejam só. Ou então, entre eles e ti. Há 10 anos atrás. Há e atrás indicam passado. Então vejam só. Use apenas há 10 anos ou 10 anos atrás. Não é necessário que eu use os dois, senão será redundante. Entrar dentro. O certo é entrar em. Veja outras redundâncias. Sair fora ou para fora, elo de ligação, monopólio exclusivo, já não há mais, ganhar grátis e viúva do falecido. Essas expressões, elas são redundantes. Venda a prazo. Observem que o A está craseado. Não existe crase antes da palavra masculina, nós bem sabemos, a menos que esteja subentendida a palavra moda, ou ainda pode ser maneira. Salto a Luís 15. Então, nesse caso, indica moda. Nos demais casos, a salvo, a bordo, a pé, a esmo, a cavalo e a caráter são palavras masculinas, são locuções masculinas. Então, não recebem crase. Por que você foi? Sempre que estiver clara ou implícita a palavra razão, usa-se porque separado. Estão vendo? Por que razão você foi? Não sei por que razão ele faltou. Explique por que razão você se atrasou. Então, quando referir-se à razão, ele deverá estar separado. Por que é usado nas respostas? Ele se atrasou porque o trânsito estava congestionado. Então nós temos aqui porque junto e sem acento. Vai assistir o jogo hoje. Assistir com presenciar exige a, ou seja, preposição. Vai assistir ao jogo, é o adequado. Ou vai assistir à missa, ou à sessão, e outros verbos com a também.
A medida não agradou ou desagradou a população. Eles obedeceram ou desobedeceram aos avisos. Aspirava ao cargo de diretor. Pagou ao amigo. Respondeu à carta. Sucedeu ao pai. Visava aos estudos. Estão vendo? Todos esses verbos são transitivos indiretos. Portanto, exigem preposição. Preferir ir do que ficar. Está inadequado. Prefere-se sempre uma coisa à outra. Preferência ir a ficar. É preferível, segue a mesma norma. É preferível lutar a morrer em glória. Ou, errado, preferível lutar do que morrer em glória. É inadequado. O resultado do jogo não o abateu. Não se separa com vírgula o sujeito do predicado. Isso é erro grave. O resultado do jogo não o abateu. Outro erro. O prefeito prometeu, vírgula, novas denúncias. Estão vendo? É totalmente inadequado. Eu não posso separar gramaticalmente o sujeito do predicado. Não existe o sinal entre o predicado e o complemento. O prefeito prometeu novas denúncias. Aqui está adequado. Não há regra sem exceção. O certo é exceção, com X. Veja outras grafias erradas. Entre parênteses, a forma correta. Paralisar. O adequado é paralisar. Beneficente. O certo é beneficente. Chuchu, escreve-se com CH. Privilégio, privilégio. Vultuoso, e sim, vultoso. 50, errado, o certo, 50. Zoar, o certo seria zoar. Frustrado, seria frustrado. Calcário, o certo é calcário. Adivinhar, o certo é adivinhar. Bem-vindo, o certo é bem-vindo. Aqui ocorre um pequeno detalhe. Se isso for nome de pessoas, um sobrenome, bem-vindo, ficaria adequado. Mas, nesse caso, essa é a forma correta. Ascensão, o certo é ascensão. Pichar, o certo é pichar. Empecilho, o certo é dizer empecilho. Invólucro, o certo é dizer invólucro. Quebrou o óculos. É absolutamente errado. Concordância no plural. Os óculos. Meus óculos. Da mesma forma, meus parabéns, meus pêsames, seus ciúmes, nossas férias, felizes núpcias. Comprei ele para você. Vejam só. Eu, tu e ele, nós, vós e eles não podem ser objeto, não podem ser objetos diretos. Assim, comprei o para você. Também deixei-os sair. Mandou-nos entrar. Viu-a. Mandou-me. Os complementos devem ser pronomes oblíquos. Nunca lhe vi. O lhe substitui a ele e a eles, a você e a vocês, e por isso não pode ser usado como objeto direto. Nunca ouvi, é o que é adequado. Não o convidei. A mulher o deixou. Ela o ama. Aluga-se casas. Isso aí encontramos todos os dias pela rua. O verbo concorda com o sujeito. Alugam-se casas, porque nesse caso nós temos o sujeito é casas. Então, consequentemente, o verbo concorda com o sujeito. Fazem-se concertos, concertos são feitos. É assim que se evitam acidentes. Compram-se terrenos, terrenos são comprados. Procuram-se empregados, os empregados são procurados. Tratam-se de. O verbo seguido de preposição não varia nesses casos. Trata-se dos melhores profissionais. Precisa-se de empregados. Apela-se para todos.
Conta-se com os amigos. Nesse caso, nós temos o quê? O sujeito indeterminado. Chegou em São Paulo. Verbos de movimento exigem a e não em. Chegou a São Paulo, é adequado. Vai amanhã ao cinema. Levou os filhos ao circo. Atraso implicará em punição. Implicar é transitivo direto, no sentido de acarretar, pressupor. Atraso implicará punição. Promoção implica responsabilidade. Estão vendo? Os complementos são diretos. Vive às custas do pai. O certo deve ser vive à custa do pai. Essa expressão flexiona. Usa também em via de e não, em vias de. Espécie em via de extinção e não em vias em extinção. Trabalho em via de conclusão. Todos somos cidadãos. O plural de cidadão é cidadãos. Vejamos agora outros casos. Caracteres de caráter. Juniores, seniores, escrivões, tabeliães e gangsters. O ingresso é gratuito. A pronúncia correta é gratuito. Assim como circuito, intuito e fortuito, o acento não existe e só indica a letra tônica, ou seja, a sílaba tônica. Da mesma forma, fluido, condor, recorde, avaro, ibero e pólipo. A última sessão de cinema. Sessão significa divisão, repartição, e sessão equivale a tempo de uma reunião, função. Sessão eleitoral, sessão de esportes, sessão de brinquedos, sessão de cinema, sessão de pancadas, sessão de congresso. Viram a diferença? Vendeu 1 grama de ouro. Isso é inadequado. Grama, peso e palavra masculina. 1 grama de ouro, vitamina C de 2 gramas. Estão vendo? Femininas, por exemplo, são a agravante, a atenuante, a alface, a cal e etc. Por isso, 2 palavras. Por isso não se une. Por isso são 2 palavras. Então, devem aparecer separadas. Por isso, como de repente e a partir de. Não viu qualquer risco. É nenhum e não qualquer, que se emprega depois das negativas. Vejam, não viu nenhum risco. Ninguém lhe fez nenhum reparo. Nunca promoveu nenhuma confusão. A feira inicia amanhã. Alguma coisa se inicia, se inaugura. A feira inicia-se. É o verbo pronominal. Inaugura-se amanhã. Soube que os homens feriram-se. O que atrai o pronome? Soube que os homens se feriram. Então, nesse caso, nós temos a chamada partícula atrativa. O pronome fica antes da forma verbal. A festa que se realizou. O mesmo ocorre com as negativas, as conjunções subordinativas e advérbios. Sempre que tivermos alguma dessas expressões iniciando a oração, o pronome ficará entre elas e o verbo. Não lhe diga nada. Nenhum dos presentes se pronunciou. Quando se falava no assunto, como as pessoas lhe haviam dito, aqui se faz, aqui se paga. Depois o procuro. Estão vendo? Nós temos aqui advérbios, expressões negativas, conjunções, pronomes indefinidos. Quando isso acontecer, o pronome ficará antes da forma verbal. É uma situação de próclise. Vejamos algumas inadequações. O peixe tem muito espinho. Não, o peixe tem espinha. Veja outras confusões que nós fazemos no nosso dia a dia. O fuzil. O fuzil é arma.
Fusível é aquele apetrecho que interrompe, corta uma corrente elétrica. Casa germinada. Não, o correto é casa geminada. Ciclo vicioso. Não, na verdade deve ser círculo vicioso. Cabeçalho deve ser cabeçalho. Não sabiam aonde ele estava. O certo, não sabiam onde ele estava. Aonde se usa com verbos de movimento. Então, sempre que se perguntar sobre alguém idas ou vindas, é aonde. Mas quando está estático, refere-se diretamente a lugar, é onde. Apenas não sei aonde ele quer chegar. Então me dá uma ideia de movimento. Aonde vamos? Também, estão vendo? Obrigado, disse a moça. Obrigado concorda com a pessoa. Então a moça deveria ter dito obrigada. Obrigada, disse a moça. Obrigado pela atenção. Muito obrigados por tudo. O governo interviu. Intervir conjuga-se com vir. Nós já vimos isso no tópico verbos. Assim, o governo interveio. Da mesma forma, intervinha, intervim, interviemos, intervieram. Ela era meia louca. Meio é advérbio, não varia. Meio louca, meio esperta, meio amiga. Então, a palavra meio, ela não combina com o termo a que se refere, porque é um advérbio. E, consequentemente, nós teremos na frente um adjetivo. Fica você comigo. Fica é imperativo. Vejam só, imperativo do pronome tu para a terceira pessoa. O certo é fique. Fique você comigo. Venha para a caixa você também. Chegue aqui. A questão não tem nada a ver com você. A questão, na verdade, não tem nada a ver ou nada que ver. Da mesma forma, tem tudo a ver com você. A corrida custa R$5. Estão vendo? A moeda tem plural e é regular. A corrida custa R$5. Vou emprestar dele. Emprestar é ceder e não tomar por empréstimo. Vou pegar o livro emprestado. Estão vendo? Ou então, vou emprestar o livro, ou seja, ceder ao meu irmão. Repare nessa concordância, pediu emprestado 2 malas. Foi taxado de ladrão. Taxar é que significa acusar. Foi taxado de ladrão, esse é o correto. Foi taxado de leviano. Ele foi um dos que chegou antes. Um dos que faz a concordância no plural. Ele foi um dos que chegaram antes. Dos que chegaram antes, ele foi um. Estão vendo? Era um dos que sempre vibravam com a vitória. Isso é adequado. Cerca de 18 pessoas o saudaram. Cerca de indica arredondamento e não pode ser ou não pode aparecer com números exatos. Cerca de 20 pessoas o saudaram. Tons pastéis predominam. Nome de cor, quando expresso por substantivo, não vai variar, ela não flexiona. Tons pastel, blusas rosa, gravatas cinza, camisas creme. No caso de adjetivo, o plural é normal. Ternos azuis, a relação substantivo-adjetivo. Canetas pretas ou fitas amarelas. Lute pelo meio ambiente. Meio ambiente não tem hífen, não é separado por hífen. Nem hora extra, ponto de vista, mala direta, pronta entrega, etc. O sinal, o hífen, ele aparece, porém, em mão de obra, matéria-prima, infraestrutura, primeira dama, vale-refeição, meio de campo e etc. Queria namorar com o colega.
Totalmente inadequado. O com não existe. Queria namorar o namorado. O com significa companhia. Nesse caso, então, teríamos 3 e não 2. O processo deu entrada junto ao STF. Processo da entrada no STF. Isso é o adequado. Igualmente, o jogador foi contratado do e não junto ao Guarani. Chegou a 2 horas e partirá daqui a 5 minutos. Estão vendo? A indicação de passado e equivale ao verbo fazer, no sentido de tempo, enquanto a exprime distância ou tempo. Vejam, futuro não pode ser substituído por faz. Blusa em seda. Usa-se de e não em para definir o material de que alguma coisa é feita. Blusa de seda. Casa de alvenaria. Medalha de prata. Estátua de madeira. A artista deu à luz a gêmeos. A expressão é dar à luz apenas e não dar à luz a. Vejam só, também é errado dizer deu à luz a gêmeos. É inadequado. Estávamos em 4 à mesa. O em não existe. Estávamos 4 à mesa. Éramos 6. Ficamos 5 na sala. Sentou na mesa para comer. Deve ter quebrado a mesa, né? Sentar-se ou sentar em sentar-se em cima. Estão vendo? Vejam certo. Sentou-se à mesa para comer. Sentou ao piano, à máquina ou ao computador. Ficou contente por causa que ninguém se feriu. Estão vendo só? Horrível, né? Embora popular, a locução não existe. Use o certo. Vejam só. Ficou contente porque ninguém se feriu. Melhorou bastante, né? O time empatou em 2 a 2. A preposição é por. O time empatou por 2 a 2. Isso aqui é o adequado. Repare que ele ganha por e perde por. Da mesma forma, empate por. À medida em que a epidemia se espalhava, o certo é, à medida que a epidemia se espalhava. Não é necessária a colocação da preposição em. Existe ainda na medida em que, tendo em vista que, substitui. E preciso cumprir as leis, na medida em que elas existam. Não queria que receassem a sua companhia. O i não existe, como não existe em outros verbos também. Não queria que receassem, isso é a forma certa. Da mesma forma, passeemos, enfeiaram, ceaste, receeis, e nesse caso só existe, atenção, quando o acento cai no E, que precede a terminação EAR. Receiem, passeias e enfeiam. Andou por todo o país. Está inadequado. Todo o ou a é que significa por inteiro. Andou por todo o país. Assim é que se diz. Pelo país inteiro. Toda a tripulação inteira, foi demitida. Sem o, todo quer dizer cada, qualquer. Todo homem, cada homem, é mortal. Toda nação, qualquer nação, tem inimigos. Todos amigos o elogiavam. No plural, todos exige os. Todos os amigos o elogiavam. Era difícil apontar todas as contradições do texto. Estão vendo? Nesse caso, faça presente o artigo. Favoreceu ao time da casa. Favorecer, nesse caso, ou nesse sentido, rejeita o a. Favoreceu o time da casa. A decisão favoreceu os jogadores.
ela mesmo arrumou a sala. Horrível, não é? Mesmo quando equivale a próprio, é variável. Ele concorda com o termo a que se refere. Ela mesma ou ela própria arrumou a sala. As vítimas mesmas recorreram à polícia. Chamei-o e o mesmo não atendeu. Não se pode empregar o mesmo no lugar de pronome ou substantivo. Veja, chamei-o e ele não atendeu. Os funcionários públicos reuniam-se hoje. Amanhã o país conhecerá a decisão dos servidores e não dos mesmos. A temperatura chegou a 0 graus. 0 indica singular sempre. 0 grau, 0 quilômetro, 0 hora. A promoção veio de encontro aos, duas situações numa só. Vejam só, ao encontro de é que expressa uma situação favorável. A promoção veio ao encontro dos seus desejos. Isso é que está adequado. De encontro a significa condição contrária. A queda do nível dos salários foi de encontro às, ou seja, foi contra, né, as expectativas da categoria. Comeu frango ao invés de peixe. Ao invés de, não. Em vez de significa substituição. Comeu frango em vez de peixe. Ao invés de significa apenas ao contrário. Ao invés de entrar, saiu. Se eu ver você por aí, horrível, não? O certo é, se eu vir, ou revir, ou previr, da mesma forma, se eu vier, te vir. Convier, se eu tiver, do verbo ter. Mantiver, se ele puser, do verbo pôr. Impuser, se ele fizer, do verbo fazer. Desfizer, se nós dissermos, de dizer, ou predissermos. Ele intermedia a negociação. Mediar e intermediar conjugam-se. Vejam só, como odiar. Ele intermedia ou medeia a negociação. Ou remediar, ansiar e incendiar também seguem essa norma. Remedeiam que eles anseiem ou incendeiem. Evite que a bomba exploda. Horrível, não é? Explodir só tem as pessoas em que depois do de vem e i. Explode, implodiriam, etc. Portanto, não escreva nem fale, exploda ou expluda, não é isso? Substituindo essas formas por rebente ou, por exemplo. Governo reaver confiança. Equivalente, governo recupera a confiança, é o mais adequado. Reaver segue haver, mas apenas nos casos em que este tem a letra V. Reavemos, reouve, reaverá, rehouvesse, por isso, não existem reavejo, reaver, etc. Disse o que quis. Ainda bem que pode ser apenas ouvido e não escrito, né? Porque não se usa o Z, e sim o S. No mesmo caso acontece com o querer e o por. Quis, quisesse, quiseram, quiséssemos. Pôs, pus, pusesse, puseram e puséssemos. O homem possui muitos bens. Está inadequado. O certo é, o homem possui muitos bens. Verbos em o ir só tem a terminação o i. Inclui, atribui, polui. Verbos em o ar é que admitem o é. Continue, recue, atue, atenue. Já foi comunicado da decisão. Uma decisão é comunicada, mas ninguém é comunicado. Estão vendo? De alguma coisa assim. Não, aí eu cortei. Já foi comunicado da decisão.
Estão vendo? Uma decisão é comunicada, mas ninguém é comunicado de alguma coisa. Assim, já foi informado, quer dizer, cientificado, avisado da decisão. A modelo pousou o dia todo. Modelo posa, de pose. Quem pousa é ave, avião, viajante, etc. Não confunda também iminente, prestes a acontecer, algo que está iminente, com eminente, ou seja, ilustre. Nem tráfico, contrabando, né, com tráfego, que é trânsito. Espero que viajem hoje. Viagem, com G, é o substantivo. Minha viagem, a forma verbal é viagem, de viajar. Espero que viajem hoje. Viagem com J é verbo, viagem com G é substantivo. O pai sequer foi avisado. A palavra sequer, ela deve ser usada com negativa. O pai nem sequer foi avisado. Não disse sequer o que pretendia. Partiu sem sequer nos avisar. Comprou uma TV a cores. Estão vendo? Veja o correto. Comprou uma TV em cores. Assim é que está adequado. Não se diz TV a preto e branco. Da mesma forma, transmissão em cores ou desenho em cores e não a cores. A realidade das pessoas podem mudar. Atentem-se. A palavra próxima ao verbo não deve influir na concordância. Por isso, a realidade das pessoas pode mudar. A troca de agressões entre os funcionários foi punida e não foram punidas. O fato passou desapercebido. Na verdade, o fato passou despercebido, é que é adequado. Não foi notado. Despercebido significa desprevenido. Haja visto seu empenho. A expressão haja visto não varia. Haja vista seu empenho. Haja vista seus esforços. Haja vista suas críticas. Vou consigo. Consigo só tem valor reflexivo. Pensou consigo mesmo, para a terceira pessoa, e não pode ser substituído com você ou com o Senhor. Portanto, vou com você, vou com o Senhor. Igualmente, isto é para o Senhor e não para si. Já é 8 horas. Horas e as demais palavras que definem tempo variam. Já são 8 horas. Já é e não são 1 hora. Já é meio-dia. Já é meia-noite. A festa começa às 8 horas. As abreviaturas do sistema métrico decimal não têm plural, nem ponto. Assim, 8 horas, 2 quilômetros, e não quilômetros, e 5 e 10 quilos. Dados os índices das pesquisas, a concordância é normal. Dados os índices das pesquisas, dado o resultado, dadas as suas ideias, a palavra concorda com o termo a que se refere. Ficou sobre a mira do assaltante. Sob é que significa debaixo de. Ficou sob a mira do assaltante. Escondeu-se sob a cama. Sobre equivale a em cima de ou a respeito de. Estava sobre o telhado. Falou sobre a inflação. E lembre-se, o animal ou o piano tem cauda e o doce, cauda. Estão vendo? Da mesma forma, alguém traz alguma coisa e alguém vai para trás. A meu ver, não existe essa expressão. Vejam só, não existe artigo desse tipo de expressão. A meu ver, a seu ver, a nosso ver.